Fala aí, meus amigos, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu trago para vocês aqui talvez um dos tópicos mais difíceis de normas da corregedoria, um dos tópicos mais difíceis, que é esse aqui, da elaboração de expedientes pelo ofício de justiça. Bom, vamos lá. Na elaboração dos documentos, serão utilizados os modelos de expediente institucionais padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Então, esses modelos, eles não são padronizados, autorizados e aprovados pelo juiz corregedor permanente. Eles são padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Os modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada, a fim de garantir estatísticas fidedignas. Então, já existem esses modelos que são padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Já existem esses modelos, e esses modelos institucionais, eles possuem a respectiva movimentação vinculada a cada tipo de modelo, a fim de garantir estatísticas fidedignas. A criação de modelos de grupo ou usuário, veja bem, já existem os modelos que são padronizados, que são autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Mas outros modelos também podem ser criados. Já existem esses aqui, que são os modelos institucionais, né? Esses modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada, a fim de garantir estatísticas fidedignas. Muito bem. Se for preciso criar novos modelos, pode criar? É possível criar novos modelos? É possível, veja. A criação de modelos de grupo ou usuário. Modelos de grupo ou usuário. Realizar-se-á a partir dos modelos institucionais, quer dizer, já existem os modelos institucionais, que são padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. A criação de novos modelos institucionais, eles podem ser criados? Podem. Só que precisa usar, se for para criar novos modelos de grupo, vamos supor que seja preciso criar novos modelos de grupo ou modelos de usuário. Pode criar? Pode. Só que vai ter que usar esses modelos que já existem como um gabarito, como um padrão. Vai usar esses que já existem. Ou ainda, é possível usar modelos da autoria intelectual do magistrado. Observa aqui, olha. Pode usar esses modelos que já existem como um caminho ali, como um gabarito para criar novos modelos, ou da autoria intelectual do magistrado, beleza? Então, repetindo, já existem esses modelos que são padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Já existem esses, tranquilo. Vai criar novos modelos de grupo ou modelos de usuário? Vai, beleza. Vai usar esses modelos institucionais que já existem. Ou, se não usar esses modelos institucionais que já existem, vai usar modelo da autoria intelectual do magistrado. Só que não é em qualquer caso que pode usar. E somente será permitida para as seguintes categorias. Então isso aqui é um rol taxativo, olha. Somente para essas categorias aqui é que serão permitidas, que será permitida a criação de novos modelos de grupo ou modelos de usuário. Somente será permitida para essas categorias. Somente será permitida para essas categorias. Ajuizamentos, atos ordinatórios, autos, cartas precatórias ou cartas rogatórias. Cuidado, aqui não tem carta de ordem e não tem carta arbitral. Certidões de cartório, decisões, despachos, editais, expedientes do distribuidor, formais, mandados, outros, ofícios, requerimentos assim, ó, mandados outros, né? Tudo junto aqui, mandados, tracinho, outros, ofícios, requerimentos, sentenças, setor técnico, assistente social, setor técnico, psicologia, termo e termos de audiência. São esses aqui, nesses casos aqui, que pode usar, que pode
que existe a permissão para criar novos modelos de grupo ou modelos de usuário, essa criação será realizada a partir dos modelos institucionais que já existem, esses que são padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça, ou também da autoria intelectual do magistrado, mas somente nesses casos aqui. Quais são os casos? Ajuizamentos, atos ordinatórios, autos. Vamos decorar? Ajuizamentos, autos ordinatórios, autos. Cartas precatórias ou rogatórias. Cartas precatórias ou rogatórias. Certidões de cartório. Certidões de cartório. Decisões. Despachos. Editais. Expedientes do distribuidor. Formais. Mandados outros. Ofícios. Olha aqui, mandados outros. Aqui. Ofícios. Requerimentos. Sentenças. Setor técnico, assistente social. Setor técnico, psicologia. Termo e termos de audiência. Ajuizamentos, atos ordinatórios, autos, aqui ó, autos também, tá bom? Autos, vou até deixar aqui. Cartas precatórias ou rogatórias, também pode ser. Aqui não fala cartas de ordem e nem cartas arbitrais. Certidões de cartório, decisões, despachos, editais, expedientes do distribuidor, formais, mandados outros, ofícios, requerimentos, aqui, requerimentos, sentenças, setor técnico, assistente social, setor técnico, psicologia, termos e termos de audiência. São esses aqui os modelos de grupo ou de usuários, modelos de grupo ou modelos de usuários que podem ser criados a partir dos modelos institucionais, padronizados, autorizados e aprovados pela CGJ, Corregedoria Geral da Justiça, tá? E esses modelos possuirão a respectiva movimentação vinculada a fim de garantir estatísticas fidedignas. Na configuração dos modelos de grupo ou de usuário, o ofício de justiça preencherá, vamos ver, o que ele vai preencher aqui? Na aba Informações, o nome, tipo, área e classificação do grupo. Então vamos lá. Na aba Informações, o ofício de justiça vai colocar lá o nome, o tipo, a área e a classificação grupo. Na aba Informações. Na aba Movimentações, o que vai colocar? A movimentação que reflita o teor do expediente. Na aba Movimentação vai ter a movimentação que reflita o teor do expediente. Na aba Compartilhamentos, o que vai ter aqui na aba Compartilhamentos? O tipo do grupo, o tipo grupo. Na aba Assinaturas, os agentes que assinarão o documento. Na aba Assinaturas, os agentes que assinarão o documento. Na aba Atos do documento, aqui ó, aba Atos do documento, o tipo de ato, a forma, o código do modelo, se o caso, o prazo, o tipo de seleção, partes a que se destina o documento e o modo de finalização. Em relação às cartas rogatórias, observa bem, em relação às cartas rogatórias, porque nós vimos aqui em cima que fala das cartas precatórias, modelos que podem ser criados, e das cartas rogatórias. Então veremos aqui, olha, das cartas rogatórias. Veja que não fala de carta de ordem e não fala de carta arbitral. Fala de carta precatória e fala de carta rogatória, mas não fala de carta de ordem, que é aquela carta que o juiz dá ordem para um juízo vinculado a ele cumpra uma determinada ordem. E não fala da carta arbitral, que é aquela carta em que o juízo arbitral pede cooperação do juízo comum para cumprir uma decisão, por exemplo, inclusive as que importem efetivação de tutela provisória. Aqui não fala de cartas de ordens e cartas arbitrais, fala de cartas precatórias e cartas rogatórias. No caso específico da carta rogatória, em relação às cartas rogatórias, deverá ser
ser observado o procedimento estabelecido no artigo 131. Eu acho que o artigo 131 ele fala lá das cartas, né? Se a gente for lá no artigo 131, cadê aqui o artigo? Vamos pegar lá o artigo 131. Acredito que ele fala das cartas, olha. As cartas rogatórias cíveis e criminais, as cartas rogatórias, tanto as cartas rogatórias cíveis como as cartas rogatórias criminais, serão expedidas conforme o procedimento, modelos e formulários aprovados e divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça no site do Tribunal de Justiça da Internet. Então, as cartas rogatórias, tanto as cartas que são rogatórias cíveis como aquelas que são criminais, serão expedidas conforme o procedimento, modelos e formulários aprovados e divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça no site do Tribunal de Justiça na internet. Então, nós estávamos aqui na página 25. Vamos continuar aqui. Em relação às cartas rogatórias, deverá ser observado o procedimento lá do artigo 131, que ela vai, as cartas rogatórias cíveis e criminais seguirão os modelos aprovados e disponibilizados pela Corregedoria Geral da Justiça no sítio do TJ São Paulo, sempre que cabível, a fim de possibilitar trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, sempre que cabível, deverão ser utilizados modelos de grupo. Deverão ser, observe isso aqui, deverão ser utilizados modelos de grupo. Aqui não é poderão, aqui é deverão. Isso aqui caiu numa prova do TJ São Paulo, caiu na prova do TJ São Paulo de 2023, isso aqui. Sempre que cabível, a fim de possibilitar trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser utilizados modelos de grupo, sempre que cabível, a fim de possibilitar trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser, não é poderão ser, deverão ser utilizados modelos de grupo, deverão ser, que conterão obrigatoriamente as seguintes características. Esses modelos de grupo conterão essas características aqui obrigatoriamente. Os modelos de grupo conterão essas características aqui obrigatoriamente. Vinculação de atos correspondentes. Então, os atos correspondentes estarão o quê? Vinculados. Vinculação de atos correspondentes. Nomeação do modelo com termos que correspondam ao teor do documento, inclusive com a informação do ato a ele vinculado, se o caso. Nomeação do modelo com termos que correspondam ao teor do documento, inclusive com a informação do ato a ele vinculado, se o caso. Indicação no cadastro ou nome do modelo quanto à necessidade de análise e cumprimento do ato judicial pelo cartório. Indicação no cadastro ou nome do modelo das informações do prazo a ser cumprido em decorrência da publicação do ato judicial no Diário Oficial. Indicação no cadastro ou nome do modelo das informações do prazo a ser cumprido em decorrência da publicação do ato judicial no Diário Oficial. Vinculação da movimentação específica. Vinculação da movimentação específica a fim de permitir a extração de dados estatísticos para o tribunal. A fim de permitir a extração de dados estatísticos para o tribunal. Vinculação dos atos de encaminhamento aos portais de intimação eletrônica, tais como do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Fazenda Pública, proferindo-se a forma automática sempre que possível, preferindo-se a forma automática sempre que possível. Então vai ter essa vinculação dos atos de encaminhamento aos portais de intimação eletrônica, tais como do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Fazenda Pública, proferindo-se a forma automática sempre que possível. Marcação do teor do documento para fins de publicação e emissão de atos, que aqui até fala aqui, olha, Ctrl M para fazer essa marcação. Marcação do teor do documento para fins de publicação e emissão de atos. Marcação do teor do documento
para fins de publicação e emissão do ato. E observa aí que as próprias normas já dão aqui o Ctrl M para essa marcação do teor do documento para fins de publicação e emissão de atos. O juiz somente lançará no documento a assinatura eletrônica, mesmo que o ato deva ser praticado junto à unidade judicial ou extrajudicial de outro estado da federação. Veja, foi feito aqui um modelo de grupo, concorda? Nós estamos falando aqui do modelo de grupo. A criação de modelos de grupo ou usuário realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado e somente será permitida para as seguintes categorias. Aí tem as categorias que nós já lemos aqui. Beleza. Sempre que cabível, a fim de possibilitar trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser utilizados modelos de grupo. Essas regras aqui não são para modelos de usuário, são para modelos de grupo, que sempre que cabível, a fim de possibilitar trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial. Aí serão usados os modelos de grupo. Nesse caso aqui, fala assim, olha, o juiz lançará no documento a assinatura eletrônica. O juiz lançará no documento a assinatura eletrônica, mesmo que o ato deva ser praticado junto à unidade judicial ou extrajudicial de outro estado da federação. Então imagina, o ato vai ser praticado, o ato que deveria ser praticado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vai ser praticado, por exemplo, lá no Estado do Maranhão. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão vai cumprir aquele ato. Esse ato vai ser praticado lá no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Mesmo assim, o juízo aqui, o juiz do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele vai assinar esse documento de forma eletrônica. Observe o que fala aqui, ó. O juiz somente lançará no documento assinatura eletrônica. Somente lançará assinatura eletrônica. Mesmo que o ato deva ser praticado junto à unidade judicial ou extrajudicial de outro estado da federação. Mesmo que o ato seja cumprido lá no estado do Maranhão, lá no estado da Bahia, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná. Mas o juiz aqui de São Paulo vai lançar no documento uma assinatura eletrônica, mesmo que o ato seja praticado lá. Beleza? Do cumprimento de ordens judiciais. Nos ofícios de justiça, onde implantado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens judiciais dar-se-á pelos subfluxos de documentos. Então, veja, existem os fluxos de atos. O cumprimento das ordens judiciais dar-se-á pelos subfluxos daqueles documentos, e não diretamente pelos fluxos do ato. Veja, nos ofícios de justiça, onde implantado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens judiciais dar-se-á pelos subfluxos de documentos. Da expedição de mandados de levantamento. Os processos que se encontram na fase de expedição de mandados de levantamento serão encaminhados para a fila AG de análise de cartório urgente, que são aqueles documentos que eles precisam de algum tipo de levantamento. Eu não sei explicar exatamente aqui, porque não vem um exemplo na minha cabeça. Mas se cair isso aqui, você pode ter certeza que vai cair a literalidade disso aqui. Olha. Os processos que se encontram na fase de expedição de mandados de levantamento, por exemplo, um levantamento de depósito, um levantamento de penhora. Esses processos que se encontram na fase de expedição de mandados de levantamento serão encaminhados para a fila AG, análise de cartório urgente. Quer dizer, eles têm uma fila própria, entendeu? Esses processos que precisam fazer algum tipo de levantamento, eles têm uma fila própria chamada de análise de cartório urgente, que é para esse levantamento, por exemplo, de um depósito judicial, de uma pensão alimentícia, de um valor a ser pago em sede de pensão alimentícia, para que ele seja analisado mais rápido, de forma urgente. Veja que ele vai para uma lista própria de análises urgentes, entende? Porque será feito um levantamento aí nesse processo. Então, os processos que se encontram na fase de mandados de levantamento serão encaminhados para a fila de análise de cartório urgente. E lembra que a assinatura do juiz
será sempre eletrônica, mesmo que o ato deva ser praticado junto a uma unidade judicial ou extrajudicial de outro estado. Pessoal, esse assunto aqui talvez seja o mais difícil de normas da corregedoria. Talvez seja o mais difícil, tá bom? Grande abraço aí, e assim a gente encerra normas da corregedoria para o TJ São Paulo, prova dia 8/9, domingo que vem de hoje a 8 dias. Valeu, grande abraço.